A paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez bem-vindo à nossa aula da Escola Bíblica Dominical, revista dos jovens, das casas publicadoras, das Assembleias de Deus. Segundo trimestre de 2021, esse trimestre estamos tratando do cuidado de Deus com o corpo de Cristo, lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias. Já estudamos a lição introdutória, que falava do contexto, que falava para quem a carta foi escrita de uma forma bem ampla. E hoje trataremos da lição número 2, a lição que está registrada no dia 11/4/2021. Sem mais delongas, vamos ao título da lição, que se encontra Ação de Graças pela Igreja de Corinto. O texto do dia, escolhido pelo nosso pastor Natalino das Neves, escritor da lição do segundo trimestre de 2021 para a classe de jovens, se encontra em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4, que diz o seguinte: sempre dou graças ao meu Deus, por vós, pela graça de Deus, que vos foi dada em Jesus Cristo. A síntese do texto, que seria o nosso texto de ouro, a nossa verdade prática, seria a oração de Paulo em favor dos coríntios, era uma forma de revelar seu amor a eles. A lição, como padrão, possui 3 objetivos. O primeiro dele é expor a saudação de Paulo na primeira carta aos Coríntios. O segundo é mostrar o contentamento de Paulo pela obra de Cristo na vida dos coríntios. E o terceiro é ressaltar que a igreja em Corinto era marcada pelos dons espirituais. Durante toda a lição nós vamos tentar e vamos conseguir, pela misericórdia de Deus, tratar destes 3 grandes objetivos específicos da lição. O texto bíblico escolhido para esta lição se encontra em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 3. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 3. E 1 Coríntios, capítulo 6, versículos do 16 ao 20. Como eu disse na aula passada, nós vamos tratar nesse trimestre do primeiro livro de Coríntios. Eu recomendo você ler todo o livro de Coríntios, para que você, quando vier a aula, você possa ter uma maior facilidade de entendimento do que vai tratar a passagem escolhida pelo nosso escritor, ok? O comentário da lição da introdução começa dizendo o seguinte: ao iniciar a carta, Paulo faz as saudações iniciais com sabedoria, de forma fraterna, agradecendo a Deus pela vida dos coríntios. O amor do apóstolo pela igreja fala mais alto que a sua insatisfação com alguns comportamentos internos dos crentes. Antes de tratar os problemas, o apóstolo resiste uma das características da igreja de Corinto, a abundância de dons espirituais. No tópico 3 nós vamos tratar sobre essa questão dos dons espirituais. Os 3 grandes tópicos da lição, como consta no padrão. Se você tiver a sua lição, nos acompanhe. O primeiro tópico vai falar sobre saudação à igreja de Coríntios. Nós temos 3 pequenos subtópicos, que começam primeiro dizendo: Paulo se apresenta e justifica seu chamado. Isso está lá no versículo 1 de 1 Paulo, capítulo 3, a partir do versículo 1 em diante. Veja, o apóstolo, a revista vai dizer que o apóstolo inicia a carta com saudações e ações de graça em favor dos coríntios. Logo, de início, ele procura demonstrar que não trabalhava sozinho, pois o irmão Sóstenes estava com ele. Sóstenes era o chefe da sinagoga de Corinto, mas se converteu ao cristianismo. Na lição passada nós estudamos que quando Paulo chega à cidade de Corinto, ele tem o apoio de Áquila, e também de Tício, o justo. Áquila e Priscila, Tício, o justo. E a igreja que Paulo vai constituir na cidade de Corinto, ela é vizinha à sinagoga. E após os 18 meses que ele estava lá, nesse período que ele ficou na igreja na cidade de Corinto, houveram conversões também de pessoas da sinagoga, pessoas importantes da sinagoga. E uma delas era Sóstenes. Ele foi um dos grandes da sinagoga. E ele começa a acompanhar Paulo em sua caminhada. É importante ressaltar nesse momento a importância da verdadeira amizade. Paulo tinha ao seu lado pessoas com quem ele podia contar. Ele vai fazer referência de Apolo, ele vai fazer referência também de Timóteo, ele faz referência de Tito. Então veja que quando ele trata dessas pessoas, ele os chama de filho.
Então é importante a gente entender a importância, né, de uma verdadeira amizade. A lição vai nos trazer, no final desse parágrafo, dizendo que a verdadeira amizade é algo precioso na vida de uma pessoa. Por isso, ela deve ser cultivada para que se mantenha ao longo da vida, pois é como um tesouro a ser preservado. Tem um versículo de Provérbios, capítulo 18, versículos 24, que vai falar, né, sobre a verdadeira amizade, que há amizade que são mais próximas, que são mais chegadas do que a de um irmão. E um conselho importante que eu posso dar a você, amado ouvinte, que está conosco participando dessa aula, é o seguinte: ter amigo é ser amigo. Né? Às vezes nós queremos ter amizade, mas não queremos ser amigo de ninguém. Né? Às vezes a gente quer só usufruir da amizade de alguém, do momento, do ouvido. Né? Às vezes a gente quer só um ombro amigo, mas em determinados momentos nós também devemos ser amigo. Né? O bom amigo, o verdadeiro amigo, é importante a gente entender, não é aquele que sempre dá tapinha nas nossas costas, que sempre nos elogia, mas o verdadeiro amigo é aquele também que sempre nos diz a verdade. Então, se você tem amigos que dizem a verdade, que quando vê você caminhando para algo que não é correto, ele chama você no canto e diz: ei, não funciona assim. Então, esse é um amigo de verdade. Então, que possamos conservar essas amizades verdadeiras no nosso ciclo, principalmente nos dias atuais em que as pessoas muitas vezes se aproximam, né, com o espírito de bajuladores. Né? Qual é a diferença entre o bajulador e o amigo? O bajulador é aquele que se aproxima buscando algum interesse, algum retorno. Mas o amigo é aquele que está ali para realmente querer o seu bem, querer a sua bom, querer a sua vitória, querer que você se dê bem na vida. Então, Paulo mostra aqui que Sóstenes estava com ele, né? No livro de Atos, capítulo 18, né? Vai mostrar, a partir do versículo 8, o momento em que Paulo vai ser espancado, né, diante de Gálio, o chefe daquela província, e Corinto. E Sóstenes não deixa, né? Sóstenes cerca Paulo e ele apanha, né? É espancado, né? Praticamente no lugar de Paulo. Então, uma verdadeira amizade. Se você tem, se você não tem, busque pessoas em que você possa confiar, pessoas que queiram o seu bem. Ok? E ele conclui esse tópico dizendo o seguinte: assim podemos concluir que a convicção do chamado fundamenta o exercício do ministério cristão. Veja, ele começa o versículo 1 apresentando e justificando o seu chamado. Quantas vezes, estou falando aqui para professores de EBDs de jovens, para alunos também de jovens, para alunos jovens, para alunos adultos, e quantas vezes nós pensamos em desistir da caminhada e de repente nós criamos força, nós nos fortalecemos. E o que é isso? Nada mais, nada menos do que a convicção do chamado que você tem, a convicção de que Jesus salvou a sua vida. E isso é que tem nos sustentado, isso é que tem nos mantido de pé, seja para ensinar, seja para aprender, seja para caminhar, seja para aconselhar. Então é importante que você tenha esse chamado, né? O chamado é uma queima, é um calor, é um fogo no coração que nos torna fortes em meio às diversidades que a vida pode nos oferecer. O segundo subtópico fala do reconhecimento do chamado de seus leitores. Paulo tinha uma característica própria para lidar com as igrejas, em especial com aquelas que ele fundou, pois ele conhecia bem de perto os membros e o estilo de vida desses grupos de crentes. Ele sempre atuava de forma pedagógica, carinhosa e pastoral. O apóstolo começa a escrever enfatizando o lado positivo da igreja. É importante a gente ficar atento a essa questão de enfatizando o lado positivo da igreja. Muitas vezes as pessoas que estão próximas a nós só veem defeitos e não veem qualidades. Tem uma frase bem interessante que eu vi uma vez um pastor falando, que ele diz o seguinte: até o relógio quebrado ele marca certo 2 momentos do dia. Como assim? Se um relógio está quebrado meio-dia, ele vai marcar meio-dia e meia-noite. Depois ele está totalmente fora. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a gente também não pode ver só os defeitos das pessoas. A gente também tem que buscar enfatizar as qualidades das pessoas. Que pessoas? Nós, eu e você, todos nós temos defeitos, todos nós temos qualidades. E Paulo, antes de qualquer coisa, ele já elogiava, né? Ele já dava uma injeção de ânimo. Mas ele, como verdadeiro amigo, preocupado em pastor daquela igreja, ele também a repreendia. Na continuação da lição ele diz: ele também não economizava nas repreensões. Ele vai dizer a lição que as recomendações e advertências não serviram só para aqueles crentes naquele período, mas servem para nós nos dias de hoje. A gente vai ver no livro de Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, que Paulo vai tratar com diversos grupos, né, dissensões. Nós vamos ter grupinhos dentro da igreja de Coríntios. Será que a gente tem no dia de hoje? Vale a reflexão.
né? Ele vai falar sobre prostituição, ele vai falar sobre a questão de incesto, ele vai falar sobre a questão de como o povo estava tratando a Santa Ceia do Senhor, do culto racional. Veja, ele trata de diversas coisas importantes no que tange uma organização centrada em Cristo Jesus de forma equilibrada. E ele não economiza nas repreensões, mas também enfatiza as qualidades. Então, a partir de hoje, comece a enfatizar as qualidades daquelas pessoas que estão próximas a você, antes de repreendê-las, para que elas possam sentir que você as valoriza e não apenas só as repreende. Amém? Continuando, ele conclui esse tópico dizendo o seguinte: precisamos estar prontos para exercer os nossos chamados específicos por meio da ação de Cristo, pois fomos chamados para servir na igreja de Deus. Eu e você somos parte da igreja de Deus. Nós somos chamados, nós somos separados. Mais para frente eu vou falar sobre como Deus vê você através dos seus olhos, como Deus vê você como igreja. Então nós somos chamados para ser sal e luz, nós somos chamados para ser a diferença, nós somos chamados para ser candeeiro, não embaixo da mesa, mas no velador. Nós somos chamados para proclamar ao mundo o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo, né? No terceiro subtópico da primeira lição, ele vai falar a saudação fraterna de Paulo, versículo 3, né? Ele vai dizer o seguinte: Paulo deseja à igreja graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Veja, graça e paz. A lição vai dizer que graça não era uma simples palavra de saudação, mas tinha um grande significado naquela cultura, pois ela remete à livre dádiva de Deus em Cristo. Eu gostaria de complementar o pensamento aqui do escritor da lição, dizendo o seguinte: que ela não tem apenas um significado naquela cultura, mas deve ter também um significado na nossa cultura. Nos nossos dias, as pessoas estão perdendo valor, ou, reitero a minha frase, as pessoas não estão perdendo valor, as pessoas estão deixando de dar valor da graça imerecida. Graça é favor imerecido. Tem uma frase muito interessante que eu observei no livro um dia desse, eu trouxe para vocês, que eu estava lendo, que ele diz o seguinte: sabe o que é a graça? A graça foi Jesus suportar todas as dores, para que jamais nós tivéssemos que suportar a ira justa do seu Pai. Então, quando você começa a compreender que a graça é nada mais, nada menos, mas é perfeita, que Cristo suportou por nós aquilo que deveria ser nosso, que é a ira do Pai, a ira justa do Pai, isso é favor imerecido. Romanos capítulo 8, ele vai falar sobre a questão da graça imerecida, que quando estávamos mortos, Ele olhou para nós. Quando estávamos mortos dos nossos erros, das nossas falhas, Ele olhava por nós. Precisamos colocar isso no nosso coração e entender que ao desejarmos ao irmão graça e paz, que estejamos dizendo de coração, que estejamos imbuídos em entender que aquela graça que estamos desejando aqui no nosso irmão, nossa irmã, aquela pessoa próxima ou não, é a graça de entendermos que Cristo sofreu por nós aquilo que deveria ser dado a nós. E ele vai mais para baixo na lição, ele vai dizer que, por isso que quando Timóteo é um grande momento de dificuldade da sua vida e ministério, está lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1, o que é que Paulo vai dizer a Timóteo? Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ele estava querendo dizer? Tu, pois, meu filho, fortifica-te e lembra-te do que Jesus fez por ti, do que Jesus sofreu por ti. Fortifica-se nessa esperança e nessa certeza, nessa alegria de que Ele já comprou o passaporte para você nos céus. Aleluia, glória a Deus por isso. Tem uma passagem que eu gostaria de ler com os irmãos, que está lá em Romanos, deixa eu ver se eu selecionei aqui. Romanos, vou abrir aqui na minha Bíblia, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 21. Romanos, vamos abrir aqui. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 21. Deixa eu colocar aqui só um minuto. Ok. Veja o que a Bíblia nos diz. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei
e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação de sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Versículo 27. Onde, pois, a jactância foi de toda excluída. Porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Graças a Deus. Veja que versículo lindo, versículo 22, quando ele diz: porque não há distinção. A graça do Senhor Jesus Cristo derramada em nossas vidas não tem distinção de cor, não tem distinção de valor financeiro, não tem distinção de questão de nacionalidade, tribo, raças, línguas, nações, não importa. A graça derramada na cruz para mim e por você não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Mas o Senhor gratuitamente se fez justo e justificador por mim e por você. Sinta nesta manhã a graça do Senhor Jesus Cristo em sua vida e creia que não foi pela lei, nem pelas obras que você possa pensar em fazer, mas pela fé no Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Continuando na lição, ele vai dizer o seguinte: nos dias de hoje, portanto, graça e paz seriam muito benéficas na situação de tensão e conflitos que a igreja de Corinto vivia. E eu completo que vivemos hoje. Vivemos momentos de crise, vivemos momentos difíceis e que demonstrar graça, falar da graça, falar da paz que o mundo não dá, é reconfortante. Precisamos nos apegar nessa graça, precisamos nos apegar nessa paz. Sabe o que é paz? Paz é você ter, como é que eu vou dizer? Paz é você ter ausência de conflitos internos, né? Você pode estar num turbilhão de problemas, você pode estar passando por problemas de saúde, você pode estar com pessoas passando por dificuldades, até você mesmo, financeira, mas de qualquer tipo de problema. Mas quando você consegue manter o seu espírito em paz, você consegue transmitir para aquele que está próximo a você a verdadeira paz que excede todo o entendimento. Não procure em Jesus Cristo essa verdadeira paz, porque a graça já é derramada sobre a sua e sobre a minha vida, desde aquele dia no Gólgota, em que tudo foi consumado. Glória a Deus, aleluia. O segundo tópico diz o seguinte: Paulo dá graças a Deus pela obra de Cristo na vida dos coríntios. Vai dizer o seguinte: Paulo era grato pela conversão dos coríntios. Como era costume em suas cartas, Paulo inicia a introdução das ações de graças a Deus pela obra de Cristo na vida de seus ouvintes. O hábito de orar pelas pessoas desenvolve em quem ora o sentimento de empatia. Você dificilmente, ou acho que praticamente é impossível você orar por alguém que você não tem empatia. Isso é resultado da oração intercessória. Tiago vai dizer que a oração pode muito em seus efeitos, né? Eu até trouxe aqui o versículo para ficar uma leitura completa. Tiago capítulo 5, versículo 16 vai dizer: portanto, confessem seus pecados uns aos outros, quer dizer, peçam perdão, não deixe nada embaraçado. O que é que ele está querendo dizer? Que você não tem como orar por alguém que você está com algum problema, que você não gosta, que você tem alguma mágoa. Então, confessem seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para serem curados. Por quê? Porque a oração de um justo é poderosa e eficaz. Algumas tradições dizem: pode muito em seus efeitos. Então é você se colocar no lugar do outro. A oração de Paulo era uma oração intercessória. A oração do Senhor Jesus Cristo, no livro de João capítulo 17, era uma oração intercessória. Então o trimestre passado falamos da oração, ensina-nos a orar. No trimestre dos jovens falava o tempo todo sobre a oração intercessória. E ele completa dizendo: o apóstolo agradece a conversão dos coríntios e a sua fé em Cristo, fruto das pregações de testemunho de sua vida e convivência com aquele povo.
Uma parte importante a destacar é o seguinte, quando ele diz que o estilo de vida da cidade era um grande desafio para a manutenção de uma vida exemplar. Eu já disse aqui outras vezes que as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Quando você se comporta de forma exemplar, quando você tem uma vida que as pessoas veem Jesus Cristo através do seu comportamento, através das músicas que você ouve, através da forma como você lida com as pessoas, através das dissensões que você procura dirimir. Estamos vivendo uma crise política, econômica, uma saúde, um estado de pandemia, um estado periclitante. Você nesse momento tem que demonstrar, não vou dizer frieza, mas segurança, equilíbrio. Que a gente vai tratar daqui a pouco sobre este equilíbrio, sobre a questão de você ser equilibrado, moderado. Então, através do seu exemplo de vida, você deve fazer Cristo resplandecer em seu rosto. Eu costumo trazer um versículo muito importante no livro de Esdras, capítulo 7, lá no Velho Testamento, Esdras capítulo 7, versículo 10. Veja que Esdras, antes de qualquer coisa, antes dele se dispor a querer passar algo para alguém, ele tinha duas medidas que ele tomava. Olha o que diz a palavra de Deus. Esdras, depois do segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, para a cumprir e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. Veja, antes dele ensinar, antes dele aconselhar, ele buscava a lei do Senhor e a cumpria. Como tem sido a sua vida como cristão? Sua vida tem sido exemplar? Você tem buscado cumprir a lei do Senhor? Você tem buscado a lei do Senhor? Você tem buscado se aproximar de Deus? Você tem cumprido aquilo que você tem pedido ao Senhor através das suas leituras, através da sua meditação, através do seu jejum, através da sua oração? Precisamos ser exemplos para que possamos também, através dos nossos passos, aconselhar as outras pessoas com os olhos. Os melhores conselheiros de uma pessoa são os olhos. Porque quando você vê alguém que caminha conforme a vontade de Deus, você quer também ser daquela forma. Porque você vê que resplandece naquela pessoa a graça de Deus. Então veja, Esdras vai dizer o seguinte, em outras, parafraseando, busque primeiro a lei do Senhor, busque a palavra de Deus, leia, medite, cumpra aquilo que você tem lido, seja um crente fiel, para que depois você possa ensinar, seja através do falar, seja através do seu comportamento exemplar. Foi bênção? Glória a Deus. Vamos continuar. E ele vai dizer ainda, que o texto bíblico vai dizer, que lá na igreja de Coríntios, 3 pontos eram importantes que estavam acontecendo naquela igreja. O enriquecimento da palavra, o conhecimento experimental de Deus e o testemunho de Cristo confirmado neles. Veja, que tinha na igreja de Coríntios, enriquecimento da palavra. Nada mais do que a gente está fazendo a paráfrase com o próprio livro de Esdras, capítulo 7. Buscar conhecer a palavra de Deus. Eu costumo dizer, não existe tempo perdido quando estamos diante do Senhor Jesus Cristo. Não existe tempo perdido quando estamos lendo a palavra de Deus. Não existe tempo perdido quando estamos orando, quando estamos cantando. É tempo ganho. Tempo na presença de Deus é tempo ganho. Nunca pense assim, hoje eu vou estudar porque eu estou com tempo livre. Não, ao contrário, diga, hoje eu vou estudar porque eu vou separar um tempo para Deus. Você já ouviu falar do dízimo do tempo? A gente costuma muito falar do dízimo do que nós recebemos, daquilo que são os nossos, vamos dizer assim, nosso erário, o nosso dinheiro, a nossa... Não vou entrar no mérito aqui. Mas você já ouviu falar do dízimo do tempo? Quantas horas tem um dia? 24 horas. Isso é algo que eu trago na minha vida. 24 horas. Quanto é 10% de 24 horas? 24 minutos. 24 minutos. Se você dedicar pelo menos 24 minutos de um dia para Deus, não tenho tempo. Você não tem tempo? Quanto tempo você passa ligado nas redes sociais? Fica a dica. Vamos continuar. A lição vai nos dizer as palavras amáveis de Paulo.
A ação de graças pela vida e pela fé dos destinatários prepararam o caminho para o que estava por vir. Paulo prepara o coração dos ouvintes para escrever a respeito de suas preocupações. Como eu disse, Paulo elogia para depois repreendê-los. Porque o que estava faltando na igreja de Corinto era o quê? Maturidade espiritual. Na lição 6 a gente vai tratar de forma bem clara sobre essa maturidade. Inclusive já adianto aqui para os irmãos que caso não haja mais vídeos sobre a lição de jovens, através do canal ADPB, porque provavelmente retornará os cursos presenciais, Escola Bíblica Dominical presencial de uma forma mais ampla, eu vou disponibilizar aqui embaixo, no feed, nos comentários do meu canal, que os irmãos quiserem assistir o subsídio da Escola Bíblica Dominical, vocês podem, através do meu canal, continuar acompanhando, amém? Vamos lá, vamos continuando. Olha só, o que faltava para a igreja de Corinto era maturidade espiritual. Paulo precisava dissipar os conflitos e comportamentos que não condiziam com a vida cristã. Aí fica aquela questão, como pode uma igreja que era abundante em dons espirituais sofrer com esse comportamento que não condizia com a vida cristã? É isso que a gente vai tentar entender. No livro de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 21 até o versículo 23, nós vamos ter aquela passagem quando Jesus Cristo vai dizer: naquele dia muitos dirão, muitos me chamarão de Senhor e Senhor, mas Senhor, nós fazemos milagres, nós operamos prodígios, e o que é que o Senhor vai dizer? Afastai-vos de mim, malditos, porque não vos conheço. Então, eles dirão, nós operamos prodígios e maravilhas. O que é que a gente tira com lição como isso? Que movimento, barulho, estardalhaço não reproduz uma vida de comunhão espiritual com Deus. A gente vai ver daqui a pouco, daqui a alguns minutos, que o que reproduz uma vida espiritual com Deus é o desenvolvimento do fruto, não dos frutos, mas do fruto do Espírito Santo. Quer reconhecer a maturidade espiritual na vida de um cristão? Observe se há fruto, se há resultado da sua relação com Deus. O que é que Coríntios vai dizer? As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É a transformação do ser humano como uma nova criatura, né? No tópico 3 a gente vai abordar daqui a pouco com mais ênfase nessa parte. No tópico 3 fala, o subtópico 3, né, fala da experiência de Paulo, estava alicerçada na fidelidade de Deus. O apóstolo deixa claro que Deus presenteou com a salvação de Jesus Cristo, que era fiel para guardá-los de modo irrepreensível até a sua segunda vinda. E a igreja de Corinto existiam muitas práticas que não agradavam a Deus, mas Paulo nunca desistiu da igreja. Desistiu da igreja. Quantas vezes, né, queridos? A gente, por qualquer coisa, a gente quer desistir da igreja. Não vou mais para a igreja. Não vou mais por causa disso, eu não vou mais por causa daquilo. Eu estou falando de igreja tempo. E quando a gente desiste de sermos igreja? Lembra? Nas outras lições eu sempre trago um versículo, né, que encabeça toda a lição, eu gosto de fazer isso. E eu gostaria de agora, talvez você tenha sentido falta no começo, mas eu gostaria de agora trazer esse versículo. Vamos na leitura. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, que diz o seguinte: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, porque não sois de vós mesmos? Não sois de vós mesmos. Hoje são dois versículos. E o versículo 20: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Deus não desiste de você. Deus não abre mão de você. Ou não sabeis que sois templo e morada do Espírito Santo de Deus? Assim como Paulo não desistiu da igreja de Corinto, eu te digo, através desse estudo, que Deus não desiste de você. A lição vai nos dizer que se estivermos dispostos a reconhecermos as nossas falhas e os nossos pecados, Ele estará sempre disposto a nos perdoar. A porta da graça ainda está aberta. É momento de nos aproximarmos de Deus, é momento de nos reconciliarmos com Deus. O mundo jaz no maligno, o Senhor está às portas, a noiva do Senhor está preparada. Estejamos partícipes desse momento especial, que iremos nos encontrar com Jesus Cristo na nuvem. Glória a Deus, aleluia. Sabe como Deus vê você? Você é igreja, você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Você é separado por Deus, você tem dono. Eu trouxe aqui para vocês, você é chamado para a santidade. Essa santificação é progressiva e só vai terminar quando estivermos na glória. É importante entendermos o termo eclesia, ou eclésia, que significa separado, povo tirado do mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2,
não vos conformeis com as coisas deste mundo, antes transformai os vossos pensamentos, para que possam entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós somos separados, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Nós temos dois endereços. Nós temos um endereço geográfico, como templo, aquele que vamos aos cultos, e somos o templo, nós mesmos, para termos uma vida exemplar, para um dia estarmos com Cristo nas nuvens. Somos parte de uma grande família universal. A igreja de Jesus Cristo é maior do que a minha e do que a sua denominação, né? Estejamos em todo lugar e a todo tempo proclamando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. E o último grande tópico fala da igreja marcada pelos dons. Ele começa os dons espirituais. No segundo parágrafo da lição ele vai dizer o seguinte: você estiver com a sua lição, ok? Eu estou usando ela como base, eu sempre uso a lição como base, ok? Ele vai dizer o seguinte: uma das primeiras reações dos leitores das cartas de Coríntios é: como Deus pode conceder tantos dons espirituais a uma igreja carnal e com tantos problemas morais? Aí ele vai dizer: os dons são presentes e merecidos de Deus, e Paulo diz que a manifestação deles na igreja era o testemunho de Cristo a respeito do seu povo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 6. Olha só, os dons espirituais não definem a nossa espiritualidade. Lembra que eu falei lá em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21, acho que até o versículo 23, no versículo 24 ele já começa com a história dos dois alicerces, né, do homem que constrói a sua casa sobre a areia e do homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Né, que ele vai falar que aquele que ouve e guarda as minhas palavras, vai falar aquele que ouve e apenas deixa para lá, né, que é o que constrói a casa sobre a areia. Mas aquele que ouve, aprende e guarda, o que constrói é como aquele que constrói a casa sobre a rocha. O que eu estou querendo dizer com isso, amados irmãos, é que os dons espirituais não definem a nossa espiritualidade. Veja, a igreja de Coríntios era abundante em dons espirituais, mas havia dissensões, havia grupinhos, havia contendas. O que é que faltava na igreja de Coríntios e o que está faltando em muitos lugares hoje? Lembra que eu falei que o fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22, vai falar que são 9. Qual é o maior de todos? Qual é o primeiro? Exatamente, é o amor. O amor tem esfriado no coração das pessoas. As pessoas têm dado valor a outros sentimentos e às vezes também têm dado valor a querer ser maior do que eu, do que você. Competir espiritualmente, quando na verdade os dons espirituais devem ser usados para o bem comum, com muita humildade. Amém? Então veja, os dons espirituais não definem, mas é o fruto do Espírito Santo. E conhecereis o fruto do Espírito. É o fruto que nos identifica. A lição vai dizer, alguns lugares pentecostais predomina que as manifestações são dons espirituais, são sinônimos de santidade. Isso é um engano, né? Pois a santidade é evidenciada pelo fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículos 22. Vamos lá, vamos dizer quais são os frutos do Espírito, né? São eles o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, mansidão e temperança. Algumas versões de temperança têm domínio próprio, né? Veja, 9. O maior de todos, Coríntios capítulo 13, é o amor. Veja, o amor é o que mostra que temos uma maturidade espiritual com Deus. Não é movimento, não é palma, não é pulo, não é grito, mas é o amor demonstrado entre os irmãos. É aquele amor, lá no livro de Coríntios fala, é aquele amor não fingido, é aquele amor que não busca glória para si, é aquele amor que faz, é aquele amor que espera, que tudo crê, né? O apóstolo Paulo deixa claro que o crente espiritual, ele evidencia o fruto do Espírito na sua vida. Quando? Nos cultos? Não! É todo dia. O fruto do Espírito deve ser evidenciado todo dia. No nosso dia a dia, com a nossa família, com os nossos amigos,
com os não crentes, no nosso trabalho, no trânsito, na fila do supermercado, distanciamento social. Maturidade espiritual é o fruto do Espírito, evidenciado todo dia. E todos eles devem ser baseados no exatamente, o amor. Se eu não tenho amor, do que valeria? Leia o capítulo 13 de 1 Coríntios. Do que valeria eu falar a língua dos anjos? Ele vai dizer. Vamos lá. Coríntios capítulo 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Quais são as línguas dos anjos? As línguas espirituais. Se não tiver amor, será como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Símbolo é um tipo, um sininho, né? Pequenininho, principalmente nas regiões orientais. Do que adianta eu falar línguas estranhas, espirituais, promover movimentos e não ter amor? O fruto do Espírito é evidenciado através do amor. Que fique isso na sua mente. A autoavaliação não deve ser feita com comparação com os demais, mas avaliando qual a contribuição é dada para a totalidade dos dons na Igreja de Cristo, usufruídos para o bem comum. Veja que importante lição. E a palavra de Deus vai nos trazer quais são esses dons. A palavra de Deus vai nos trazer que dons espirituais são esses. A gente tem lá no livro de Coríntios capítulo 12 e também capítulo 2 a manifestação dos dons, né? Os dons de saber de Deus, que é o dom de sabedoria, da ciência, discernir espíritos. Nós temos também em 1 Coríntios 2 os dons que manifestam o poder de Deus, a fé, os dons de curar, operação de maravilhas. 1 Coríntios 12 de novo vai falar sobre os dons que se manifestam na mensagem de Deus. Entre eles está o versículo 10, que fala da variação de línguas. E a interpretação também é a sequência do mesmo versículo 10. Adianta sem amor? Será como um sino ou como um símbolo que não retine? O amor é a base de tudo. O amor é o termômetro. Não vá atrás de movimentos, não vá atrás de prodígios, vá atrás de desenvolver o verdadeiro amor de Deus, que aí sim você desenvolverá o fruto do Espírito, começando pelo principal dom, que é o amor. Era o que faltava para a igreja de Coríntios. Maturidade espiritual através do amor, o maior de todos. Amém? Graças a Deus. Chegamos ao fim de mais uma lição, né? Ela vai concluir dizendo que os dons espirituais não se definem, vou repetir, pelo grau de espiritualidade, mas se define pelo envolvimento através do amor em um serviço do bem comum da igreja. Não é para mim, não é para a sua glória, é para um bem comum da igreja. Ela deve exortar, ela deve ensinar, ela deve confortar os irmãos da igreja através do trabalho do Espírito Santo de Deus no meio do seu povo. Amém? Terminamos mais uma lição número 2. Próximo domingo, se nós estivermos aqui, repetindo, eu vou colocar aqui nos comentários do canal, que você pode acompanhar todo o trimestre. Amém? Que Deus vos abençoe, fiquem na paz, graça e paz para vós todos. Amém?